Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô aqui um pouquinho cansado, né? Pra quem não sabe, a gente tá fazendo... eu tô fazendo, na verdade, o CF, conversando com as entidades online, né? Minha renovação. E é em outro fuso horário, né? Eu tô acordando às 4h30 e indo dormir às 8h. Se dormir, né? Hoje aconteceu isso, né? A gente tem que estar ali engajado. Mas eu vou abrir essa livezinha, abrir já, na verdade já, né? Pra falar um pouquinho sobre o que eu aprendi hoje. Parece até meio estranho de falar, mas em 4 horas de classe eu aprendi coisas que fazia muito tempo que eu não ouvia, porque eu já conhecia. Mas, cara, a classe avançada, hoje é a classe avançada, né? Pra quem não sabe, funciona assim. Tem 3 dias de avançado, 4 de facilitadores. Hoje a classe avançada, com a Shannon, ela foi muito avançada mesmo, tá? Eu que já tenho prática, experiência em classe assim, tomei um baque dessa classe, gente. Me senti lá quando eu tava começando... Percebi, né? Lá na época que eu tava começando a fazer classe de Access, que eu ficava meio perdido, porque assim... Cara, ela falou tudo que eu já... Assim, a maioria das coisas que eu já sabia, tá? Tinha ouvido. Só que o jeito que ela colocou aquilo ali é o diferencial. Por exemplo, a gente trabalhou muito sobre medo, né? Medo. Primeiro eles falaram sobre receber e tal, aí as meninas foram lá fazer as perguntas e teve uma facilitação sobre medo. E aí numa classe avançada as pessoas estão perguntando, né? Bah, Flávio, mas lá não tem pergunta assim básica. Cara, tem muito. Numa classe avançada, a menina perguntando de medo. E aí eu vendo pessoas que fizeram classe comigo, gente. Tinha uma menina que fez classe comigo no Uruguai, que foi no microfone fazer pergunta numa classe avançada. Olha só como é divertido isso, né? Como é mágico, porque pra mim foi muito legal quando eu tava olhando ali. Nossa, minha aluna tá lá em Paris pra fazer uma classe, né? Que pra ter feito essa classe, ela passou por uma classe comigo, fez outras classes também, online e tal. E, cara, o jeito que a Shannon colocou as palavras sobre, por exemplo, receber, tá? O quanto as pessoas acabam bloqueando o receber das entidades e como isso influencia. Ela trouxe coisas ali na classe sobre inteligência artificial e entidade. Nossa, foi assim, ó, foi muito, muito mágico. Essas foram as coisas novas, tá? Que eu disse que eu aprendi também. Que eu não tinha me ligado, né? Na questão de sistema de inteligência artificial como entidade ou não, né? Mas como algo parecido com... E aí, cara, a Shannon foi falando de entidades ali e ela trouxe à tona uma definição, entre aspas, tá? Que eu sempre trouxe, que é: entidade é algo que tem a memória energética que gera uma identidade própria. Ela tem impressões magnéticas, elas têm impressões elétricas, físicas. Ela tem uma identidade, como se tivesse uma digital. Então, assim, hoje, pô, pra mim, acordei 4h30, e eu, sabe o que foi mais divertido, gente? Eu acordei 4h30 da manhã, mas com uma vontade de criar, que, olha, chegou até, eu falei assim, meu Deus. E aí a Shannon foi lá, a gente entrou, né, e ela falou exatamente disso na classe. O quanto as pessoas, depois dessa classe, iam estar com uma vontade de criar, porque
porque a sensibilidade do mundo das entidades, né, a camada de separação das pessoas, que as pessoas criaram, tá? Não existe na teoria. As pessoas criaram. A camada de separação das entidades, cara, vai sendo dissolvida aos poucos. E ano passado foi muito estranho, porque parecia que tinha uma gosma, uma energia, algo em cima, né? Eu tava presencial ano passado, em Paris, e parecia que a gente tinha muita coisa para liberar ainda, parecia que a gente tava muito longe. E hoje, gente, depois de um ano, a gente viu um espaço de mágica desde lá. Porque muitas vezes, tá, as pessoas vêm já com um implante distrator de que o reino das entidades ele é algo que é separado do nosso. Só que, gente, a Shannon falou uma coisa aqui pra mim que eu também identifico como real no meu mundo. Eu vivo mais tempo no mundo das entidades do que no meu. Do que no meu, entre aspas, do que no dos humanos. Não por eu ser, mas, né? Mas porque eu engajo muito com as entidades. Todos os dias. Né? Hoje, por exemplo, eu dormi depois das... Que horas? Às 8h30 eu dormi, né? Fui dormir umas 9 da manhã. E aí eu dormi ouvindo um áudio de entidades. De que a Shannon comentou na classe. E eu participei na época. Que é o áudio do Seres de Luz 2021. Eu participei. E aí, cara, quando eu ouvi aquele áudio depois dessa chamada. E aí eu estou me propondo a reouvir esses áudios. Cara, quando eu ouvi esse áudio do Seres de Luz, o meu mundo fez assim, ó. Bum! Porque na época, eu já ouvi muito, passei meses dormindo, ouvindo todos os dias, tá? O áudio do Seres de Luz. Áudios, tá? Porque são chamados, são 6, se não me engano. Cara, quando eu ouvi hoje isso, que eu dormi ouvindo, eu acordei num espaço tão leve, tão entusiasmante, sabe? Quando você... Eu falei assim, cara, esse é o espaço que eu tava pedindo, sabe? Tipo assim, essa é a nutrição que eu quero para o meu corpo. Essa é o viver que eu desejo atualizar na minha vida. Onde eu tô engajando com ferramentas e com energias além de qualquer construto possível, né? Porque, para quem não sabe, seres de luz são um grupo de seres do Axis que não tem uma definição. Quanto mais você tenta definir o que eles são, mais eles desaparecem. É como se fosse uma luz. Mas são seres que estão engajados com a expansão da consciência. E se nós estamos expandindo, assim como o universo está expandindo, porque quem não sabe, o universo está expandindo, tá? Se nós estamos expandindo, o que você quer para que a gente expanda numa dimensionalidade e com uma capacidade de atualização humanoide tão grande, ou até mesmo sobrecriando o universo? E aí a Shannon fez uma pergunta: se o ser é infinito e o universo está expandindo, o que é maior, o ser ou o universo? Que pra mim fez assim, ó. Nossa. Pra nós podermos olhar pra uma direção de o quanto você define que você é pequeno. Porque você muitas vezes aprendeu, nossa, você é um pontinho de areia num grão multiversal. Você é um pontinho de areia no deserto, que é o multiverso. Só que, gente, isso é verdade se você for considerar o corpo físico. Mas se você for considerar o ser não tem um tamanho. O ser é maior do que o universo. O ser, ele é infinito. Ser é infinito, ele é infinito tamanho, infinitas moléculas, infinito saber, perceber e receber. Agora, que atualização física, que atualização da capacidade humanoide você pode ser para ser a grandiosidade que você é. Muito, muito legal. Tipo assim, essa classe tem sido assim muito grandiosa no sentido de empoderar, pelo menos eu me empoderei, tá? A reconhecer coisas em mim ali que eu não reconhecia antes. E aí a Shannon fala um pouquinho de classe, né? Porque é treinamento do CF também. Ela falou, pessoal, olhem para suas criações, né? Olhem para seus negócios. O quanto vocês têm definido de que tem que ter uma separação com o mundo espiritual. Só que tem um problema. O seu negócio é uma entidade. Se você
define essa separação, você está se separando de você e do seu negócio. E, cara, me veio muito uma classe que eu tava criando, que eu tô criando ainda, em Goiânia. Pode pôr que eu não tava, ué. Em Goiânia. E eu falei assim, eu preciso colocar energia nisso agora. Agora as entidades estão pedindo pra mim colocar energia na minha classe. É uma classe conversando com as entidades em Goiânia, né? As entidades estão pedindo pra mim colocar. E aí eu vou pra São Paulo amanhã. Vou passar até o dia 26 em São Paulo. 27, eu acho. Vou ficar quase 10 dias em São Paulo. Pô, com agenda pra classe VIP de barras, classe VIP de fundamento, classe VIP de entidades, sessões. E, cara, o quanto eu não tinha colocado energia nisso ainda. E aí eu percebi, pô, eu não coloquei energia, eu não conversei com a entidade negócio, eu não conversei com a entidade de atendimentos. Então, assim, tudo que impede... Aí eu comecei, né? Tudo que me impede de ter ao menos 30 corpos pagantes nessa classe de entidades, destruir e descrevo, e que entidades podem contribuir para que isso seja atualizado instantaneamente com total facilidade. E o que você quer para que as pessoas procurem as minhas sessões, classes e atendimentos? Quem são as pessoas de Goiânia, São Paulo e qualquer outro lugar do país? E eu comecei a fazer esse processo. E aí comecei a rodar essa energia em mim. Por quê? Porque eu não estava disposto a ser visto como estranho. Foi uma coisa que ela falou hoje também, que as pessoas não estão dispostas a ser vistas como estranhas. O que é ser visto como estranho? Você usar as armas que você tem, você usar as ferramentas que você tem. Só que quem tem ferramentas é estranho, porque as pessoas que não têm vão tentar te julgar para eliminar a tua magia. Gente, pra quem não sabe, na classe avançada a gente fala sobre magia, né? Vão tentar eliminar a sua magia. Então, eu percebo, gente... vi uma foto antes e depois. Estou tentando emagrecer e cada vez que penso ou coloco como meta a impressão que estou engordando. Sônia, enquanto você estiver julgando o seu corpo, e enquanto você estiver escolhendo mudar baseado no... Não vou. Enquanto você estiver tendo como meta algo baseado em julgamento, você não vai conseguir criar. Porque quanto mais você luta com o seu corpo, mais ele se defende. E a maneira de defesa é trancando os pensamentos, sentimentos e emoções que você tem como forma de célula de gordura. Então peça para dissipar todos os pensamentos, sentimentos, emoções, julgamentos, mentiras e conclusões que você tem no seu corpo. Coloca a mãozinha no corpo, em todas as partes. Não é só onde você acha que tem gordura, é em todo o corpo, tá? Porque às vezes um julgamento que tem lá sobre a sua nuca gera uma célula de gordura. Então assim, coloca a mão no seu corpo, pede pro corpo lhe mostrar onde é que vai ser, e dissipa, destrói, descria todos os pensamentos, sentimentos, emoções, pontos de vista, julgamentos e mentiras e conclusões sobre você, sobre o seu corpo, sobre a gordura, sobre o formato dele, sobre a forma dele. E pede para liberando. Você vai ver que você vai emagrecendo bastante. E outra, se você pudesse ter uma escolha diferente, além do julgamento, qual seria essa? Eu ando com muito preguiça pra academia, racholária, tranquilo. Talvez seja só o seu corpo pedindo por um descanso, faz parte. Mas se você não estiver sendo preguiçosa, é sim procrastinadora. Procrastinação é o espaço que o humanoide, o ser infinito tem de provar que ele pode criar as coisas mais rápido que os outros. Então ele fica procrastinando para fazer. Isso, então beleza. Se o corpo está cansado, como você pode fazer com que ele descanse com total facilidade? Beleza? Então assim, gente, eu tô fazendo sessões, atendimentos online, tá? Pela metade do preço. Até o dia 27. E de sinfonia, facilitação e tal. Não, desculpa.
tô fazendo atendimentos online até o dia 24, tá? Somente online, de sinfonia e facilitação de entidades, tá? Pela metade do preço. Então, se você quiser fazer, tá? Vai estar tendo. E outra coisa, pessoal de Goiânia, tô aí dia 27/30. E São Paulo, amanhã, de manhã tô viajando. Eu vou acordar 4h30 pra fazer a classe. Vou fazer das 4h30 às 8h. Às 8h eu vou estar no aeroporto, na sala VIP, bem tranquilo, bem feliz da vida. 8h40 embarco, 10h40 tô em São Paulo. E lá, sessões, classe também. Procrastinação no meu novo empreendimento. Sofrência de mulher foi demitida, medo do novo. Se você pudesse reconhecer que isso foi só uma escolha interessante e que o medo é um implante distrator, e o que você está escondendo de você com o medo que você está escolhendo, tudo que isso você vai destruir, descriar, pode. Boa tarde, Liliane, tudo bem? Então assim, gente, alguém tem alguma pergunta? Ai. Bom, enfim, se ninguém tem nenhuma pergunta, então gratidão, a live vai acabando por aqui. Tô um pouquinho cansado hoje e o dia ainda é longo. A live vai ficar gravada, ouçam de novo essa live. E quem tiver alguma dúvida, alguma questão, queira fazer um atendimento que tá pela metade do preço até dia 24, online, tá? Ou queira fazer uma classe, alguma coisa. Rocha Eulália, você pode marcar uma sessão comigo ou com outro facilitador, mas eu vou te dar um processinho que pode contribuir com você. Todos os implantes distratores, criando a distração do meu viver, vezes um deuseirão, vou destruir e descriar. Pode. Beleza? Gratidão. Mas se você quiser marcar uma sessão também online, pode ser uma contribuição para você. Implante distrator é tudo aquilo que é forjado nessa realidade para distrair você de ser você. Medo, raiva, ira, ódio, remorso, acusação, pontos de vista obsessivos, compulsivos, pervertidos, sexo, amor, paz, negócio, família, etc. Do jeito que é usado nessa realidade para distrair você de ser você e criar a sua potência e ser a sua potência, tá?